Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Vamos iniciar nossa oitava aula online estudando em casa. História. Pegue o seu livro de história e acompanhe comigo a leitura e explicação do conteúdo. Hoje nós iremos estudar a seção Arquivo Vivo, que está na página 51. Vamos estudar sobre o trabalho do arqueólogo. Existem várias maneiras de se estudar os modos de vida dos seres humanos. A arqueologia, palavra de origem grega, arcaios, que significa antigo, logia significa conhecimento, ou seja, arqueologia, conhecimento antigo. É a ciência que estuda as diversas sociedades por meio da investigação dos vestígios deixados pelas pessoas e que resistem à ação do tempo. Porém, esses vestígios não são apenas artefatos para coleção. Eles pertencem a uma cultura que os produziu. A arqueologia é considerada multidisciplinar, ou seja, para estudá-la, conta-se com o conhecimento de outras áreas, como a antropologia, a geografia, a química, a biologia e a história. Atualmente, as pesquisas se dividem entre áreas geográficas, como a arqueologia do Mediterrâneo, a amazônica, a americana e etc. E áreas temáticas, como a subaquática, a de gênero, a indígena, a lítica, relativa a vestígios feitos de pedra, a do lixo, a religiosa e etc. A seguir, leia a opinião do pesquisador Pedro Paulo Funari, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, sobre o seu ofício. Aí na imagem você vê um arqueólogo escavando a tumba da época da dinastia Zhou, 770 a.C. a 256 anos a.C., que foi uma das primeiras dinastias chinesas. A descoberta foi feita na escavação de uma área na cidade de Zhengzhou, na China. Vamos à leitura do texto do Pedro Funari, página 51 ainda. Segundo um ponto de vista tradicional, o objeto de estudo da arqueologia seria apenas as coisas, percebam que coisas está entre aspas, particularmente de os objetos criados pelos humanos, criados pelo trabalho humano, os artefatos, que constituíram os fatos arqueológicos reconstituíveis pelo trabalho de escavação e restauração por parte do arqueólogo. Essa concepção encontra-se ainda muito difundida entre aqueles que consideram-se a tarefa do arqueólogo simplesmente fazer buracos no solo e recuperar objetos antigos. Seria, entretanto, possível tratar só das coisas? Limitar-se a produzir fatos objetivos para que sejam interpretados por outros estudiosos? Por isso, seria preciso separar os artefatos dos homens que os produzem e os usam, o que não me parece fazer muito sentido. De fato, como a cultura refere-se a um só tempo, ao mundo material e espiritual, não existe uma oposição entre os dois que justifique o estudo das coisas. Texto de Pedro Funari. Continuando. Nós iremos agora iniciar o capítulo 3 da página 52. O processo de sedentarização. Vamos ver a passagem da vida nômade, ou seja, que o homem primitivo ele vivia viajando, procurando seus alimentos. Quando acabava um alimento em um local, ia viver em outros locais. Então, vai ser um momento de transição. Ele vai deixar de ter essa busca de alimentos em outros locais e vai começar a se apropriar das conquistas que ele já tomou para si, como a descoberta do fogo e a questão da agricultura. Acompanhe comigo a leitura. Há cerca de 12 mil anos, o planeta Terra passou por muitas transformações físicas. Uma das principais mudanças foi o contínuo aumento da temperatura global. Como vimos, com invernos menos rigorosos, os modos de vida das comunidades humanas também se alteraram.
nomadismo e sedentarização. Para alguns grupos de pesquisadores, com a transformação do modo de vida nômade para o modo de vida sedentário, isto é, com fixação de moradia, a humanidade passou por uma de suas principais revoluções. Isso porque o processo de sedentarização foi acompanhado pelo intenso desenvolvimento de tecnologias de caça, agricultura e pecuária, além do surgimento de expressões religiosas e artísticas particulares. No entanto, esse processo não foi uniforme, ele não aconteceu no mundo inteiro de forma única, igual. Diferentes povos espalhados pelos continentes se tornaram sedentários em temporalidades também distintas, em tempos diferentes. E há ainda aqueles que atualmente são nômades ou seminômades, mesmo sendo este um aspecto cultural. Um exemplo hoje de nômades, os ciganos. Existem poucos ciganos pelo mundo, mas eles também podem ser chamados de nômades, pois a maioria deles tem o hábito de andar viajando. Ou seja, a transformação de uma sociedade nômade em sedentária não indica sua evolução de um modo de vida inferior para outro superior, porque cada uma tem uma forma de expressar o seu modo de organização social. Neste capítulo, vamos analisar essa transformação, mas sem perder de vista que este é um processo histórico que ocorreu em grupos específicos e em temporalidades distintas, ou seja, diferentes. Aí você vê uma escultura, né, feita em pedra, pedras de Kalashnish, sítio arqueológico da ilha de Lewis, na Escócia. Estima-se que os blocos de pedra foram erguidos no local por volta de 2000 anos antes de Cristo. Eles estão dispostos de modo a formar uma cruz. Por suas dimensões e formato, o monumento é considerado uma das principais construções do Neolítico Europeu. Página 53. O desenvolvimento da agricultura. Em várias partes do mundo, em diferentes momentos, os seres humanos desenvolveram técnicas e atividades para garantir a alimentação, mesmo em condições climáticas adversas. Uma dessas atividades é a agricultura, hoje tão conhecida e tão difundida pelo mundo afora, e também de extrema e vital importância para a vida humana. Uma das hipóteses para o desenvolvimento das práticas agrícolas, ou seja, para o surgimento da agricultura, é a de que elas tenham sido criadas por mulheres. Nós, mulheres, criamos a agricultura. Mas por que a história diz isso? Porque as mulheres eram as responsáveis pela coleta de frutos, sementes e raízes. Possivelmente, as mulheres observaram que novas plantas germinavam no local em que essas sementes caíam na terra, dando início, assim, às atividades agrícolas. Na imagem da página 53, você está vendo no slide, olhem a setinha do mouse, está mostrando o linho, que foi uma das primeiras espécies vegetais domesticadas pela humanidade no Crescente Fértil, isso há cerca de 8.500 anos atrás. Dessa planta, do linho, aproveitam-se as fibras, das quais se faz o tecido, conhecido hoje por nós como linho, e também se tira a semente, hoje bastante consumida por causa da sua nutritividade e também da questão das dietas saudáveis, que é a linhaça. Continuando a leitura, página 53. Aliado a essas concepções, um fator climático contribuiu para o avanço do cultivo de alimentos. O aumento da temperatura do planeta, que acabava de sair da sua última glaciação, ou seja, do seu último período da Era do Gelo, há cerca de 10.000 anos, os invernos mais amenos facilitavam, assim, a manutenção das plantações e propiciavam a existência de vegetação em diferentes regiões do planeta durante a maior parte do ano. Uma das principais regiões em que a agricultura prosperou foi a chamada Crescente Fértil, localizada entre o norte da África e o Oriente Médio.
Apesar do clima desértico, nessa região correm três grandes rios, que foram os principais para o surgimento das primeiras comunidades humanas: o rio Nilo, na África, o rio Tigre e o Eufrates, no atual Iraque. Depois nós iremos olhar o mapa que está no próximo slide. Acredita-se que as primeiras plantações tenham sido de cereais, como o linho, o trigo e a cevada. Posteriormente, depois foram cultivados tubérculos, que são os tubérculos, batatas, cenouras, frutas e hortaliças. A domesticação de animais, iniciada também há cerca de 10 mil anos, proporcionou aos grupos humanos fonte regular de carne e leite, além de couro e peles, utilizados na confecção das vestimentas. Aí você está vendo o mapa do Crescente Fértil, essa região toda em bege escuro aí que o mar, olha o cursorzinho aí, a setinha. É as terras férteis, os rios Tigre, ó, Rio Tigre, Rio Eufrates, e abaixo você tem o Rio Nilo. Toda essa região era a região do Crescente Fértil. Novas técnicas e tecnologias. Por centenas de anos, houve o aperfeiçoamento da produção de ferramentas, que passaram a ser feitas de pedras polidas e mais tarde de metais, tornando-se mais úteis e resistentes. Em algumas cronologias mais tradicionais, o desenvolvimento das técnicas de confecção de utensílios de metal, isto é, a metalurgia, marca o início da Idade dos Metais. Esse marco corresponde a uma grande transformação no uso de metais para a elaboração de ferramentas, armas e outros objetos. Existem evidências do uso do cobre de cerca de 8 mil anos e do uso do bronze de cerca de 6 mil anos atrás, em regiões da África Central e da Ásia. Na Europa, a metalurgia só começou a ser desenvolvida há aproximadamente 4,5 mil anos. A olaria, que também foi outra técnica desenvolvida, essa técnica consiste em confecção de objetos a partir da argila. Ela também continuou a se desenvolver e indiretamente passou a ser uma prática importante para a alimentação das comunidades, pois com essa técnica eram fabricados os utensílios para armazenar os gêneros alimentícios e água, que é essa técnica da olaria para fazer vasos de barro, de argila, e que serviam para guardar e manter, né, os alimentos. Ao longo dos milênios, ao longo dos milênios de Neolítico, foram desenvolvidos diversos tipos de vaso, com vários tipos de ornamentos e significados. Aí na página 54 ainda você vai ler o quadro azul, o ser humano e a natureza. Ao longo do tempo, o ser humano desenvolveu habilidades físicas e intelectuais que lhes permitiram criar formas de extrair recursos da natureza e viver no mundo de modo seguro e planejado. Porém, depois de tanto tempo de exploração da natureza, são muitos os problemas ambientais, como a destruição das florestas e a poluição do ar e das águas, que representam uma ameaça real à vida humana na Terra. Aqui uma perguntinha só para você refletir. Será que é possível melhorar ou reverter essa situação? Será que o ser humano poderia conviver com a natureza? Poderia aprender a conviver com a natureza de forma sem atacá-la, sem destruí-la? Continuando a leitura, página 54. A olaria também servia para a construção de moradias que eram feitas de estruturas de madeira, pedra e argila, colocadas para secar ao sol. Essas técnicas rudimentares se transformaram até os atuais tijolos de cerâmica utilizados na construção de diversos tipos de prédios. A técnica de tecelagem, usada na confecção de tecidos, trançavam os fios, também foi desenvolvida, primeiro com fios de fibras vegetais, como cipó e ervas secas. Depois começaram a ser utilizados o algodão e a lã. Até então, as vestimentas eram feitas de couro e da pele dos animais. Vamos à leitura do quadrinho ao lado. O conceito de neolítico.
Neolítico é uma palavra de origem grega que significa pedra nova. Neo, novo, lítico, pedra. Que se seguiu ao Paleolítico. Foi assim denominado porque no decorrer dele ocorreram importantes mudanças tecnológicas, como a forma de produzir utensílios e instrumentos de pedra, que passou a ser polida em vez de pedra lascada. Aí você vê na imagem, né, o arado com tração animal pintado na parede da tumba de um faraó egípcio, de um artesão egípcio, Senedjen. Essa pintura remonta à época de Ramsés II, faraó egípcio que reinou entre aproximadamente 1279 a.C. e 1213 a.C. Os arados revolviam o solo e abriam buracos onde as sementes seriam lançadas. A especialização do trabalho, página 55. As mudanças climáticas e o desenvolvimento de técnicas que dependiam da presença constante das pessoas na produção de alimentos foram processos que, ao longo de milênios, levaram à sedentarização. O crescimento das populações foi favorecido pela facilidade de acesso aos alimentos, acesso esse que se intensificou conforme se desenvolviam as técnicas de fabricação de utensílios e ferramentas de metal e de cerâmica, além das técnicas de tecelagem, as quais possibilitaram diversificar as vestimentas para o abrigo do frio. Tal crescimento resultava, por exemplo, na ampliação da quantidade de pessoas disponíveis para a produção de mais alimentos e utensílios. Dessa forma, com o passar do tempo e em diferentes comunidades, surgiram especialistas em cada função, isto é, pessoas que realizavam determinadas atividades durante muito tempo, aprimorando-se delas. Ao lado você vê vestígios funerários de 6.000 anos atrás na Dinamarca. Esses instrumentos foram feitos de pedra e de ossos de animais. Todos esses objetos são fontes históricas do Neolítico europeu. Continuando. Geralmente, a divisão do trabalho nas comunidades neolíticas levava em consideração o gênero e a idade de seus integrantes. No começo, as mulheres, por exemplo, eram responsáveis pela agricultura, pelo preparo dos alimentos e pelo cuidado com crianças, mas também teciam roupas e faziam cestos e objetos de cerâmica. Os homens, por sua vez, caçavam, cuidavam dos rebanhos e eram responsáveis pela segurança das aldeias, além de construir ferramentas, moradias, cercas e etc. A invenção de ferramentas como o arado e de técnicas agrícolas como os canais de irrigação provocou grande aumento na produção de alimentos, que por sua vez facilitou o surgimento de novas ocupações, já que não era mais necessário que toda essa mão de obra da comunidade fosse empregada no campo. Assim, algumas pessoas se tornaram artesãs, outras passaram a servir aos deuses que protegiam a todos. Ou seja, a religiosidade ela deu um desenvolvimento significativo. Essas pessoas, então, elas iriam servir aos deuses que protegiam a todos e tornaram-se sacerdotes. A divisão do trabalho permitiu maior especialização, pois as pessoas responsáveis por determinada tarefa, com o tempo, se aprimoravam em seus ofícios e, dessa forma, promoviam melhorias e faziam novas descobertas. Aí na imagem você vê, página 55, vasos de cerâmica, olha a riqueza dos detalhes, eu acho assim extremamente belo, né? E assim um trabalho muito bem feito, detalhes, uma riqueza de detalhes muito linda. Esses vasos eles têm de 9 a 5.000 anos de idade. Eles foram encontrados na Macedônia e na Suécia, respectivamente. O surgimento das cidades e dos estados, página 56. A sedentarização das populações ocasionou o surgimento de pequenas aldeias, isto é, aglomerações de pessoas que se organizavam para produzir os alimentos e os objetos de que necessitavam para viver. Normalmente, eram formadas por indivíduos com
algum grau de parentesco, ou seja, eram cidades que surgiam de grandes famílias. Por centenas de anos, algumas aldeias vizinhas foram se unindo, o que tornou possível a realização de atividades que beneficiavam a comunidade, como a construção de diques e de canais de irrigação. Esse tipo de obra requeria o trabalho de grandes grupos de pessoas. Conforme as comunidades cresciam, era possível preparar terrenos cada vez maiores para a plantação e a colheita ficava cada vez mais eficiente. Simultaneamente, ao mesmo tempo, outros aspectos do cotidiano foram se transformando, como a edificação de moradias, o surgimento dos primeiros templos religiosos e modos de se realizar os cultos, a organização das formas de distribuir os alimentos e a criação de poderes políticos representados pelas lideranças das comunidades. Surgiam assim as primeiras cidades. Página 56 ainda. Para muitos especialistas, a organização na produção de alimentos e na administração das cidades e a formação de conselhos para definir as obras públicas e planejar a defesa das regiões contra os ataques de outras populações foram marcos importantes para o estabelecimento das primeiras cidades do mundo. Com essas atividades surgiram também as hierarquias sociais, ou seja, algumas funções passaram a deter mais poderes do que outras. Os setores mais altos dessas hierarquias começaram a controlar as atividades da população e a cobrar tributos. Os impostos começaram a surgir, dando origem, assim, ao Estado. As cidades mais antigas de que se tem registro são Jericó, na atual Palestina, Çatalhöyük, na atual Turquia. Estima-se que essas cidades tenham surgido há cerca de 10.000 e 8.000 anos, respectivamente. Aí você vê a ilustração da cidade de Çatalhöyük, feita com base nos vestígios arqueológicos encontrados. Página 57. O desenvolvimento do comércio. Então, como a agricultura ela estava de vento em popa, né, se desenvolvendo, vai começar a surgir o excedente através dessas técnicas agrícolas que estavam sendo praticadas. Então, levou o surgimento dos excedentes. Ao mesmo tempo, alguns setores da população, especializados em atividades como a produção de ferramentas de pedra, madeira e metais e de outros objetos de cerâmica, também passaram a produzir excedentes, ou seja, a produzir mais materiais, que eram usados na troca. Então, esses excedentes eles começaram a ser usados na troca de alimentos por outro produto. Assim, iniciando, né, dessas trocas de excedentes, o que nós conhecemos hoje, que se chama o comércio. Inicialmente, o comércio ocorria dentro de uma mesma cidade, mas, com o tempo, as atividades comerciais foram se expandindo, crescendo, e as trocas podiam ser realizadas entre comunidades mais distantes. Esse processo se intensificava também pelo fato de algumas regiões produzirem gêneros que não eram produzidos em outras, tanto em função de diferenças climáticas quanto em função de costumes locais. Aí você vai ver agora o surgimento da escrita, página 57. A escrita surgiu devido a uma conjunção de fatores ligados ao desenvolvimento das sociedades. Entre os motivos principais para o seu surgimento, podemos citar a necessidade administrativa dos estados de controlar a produção e a sociedade, e a necessidade do comércio de contabilizar e registrar as suas atividades. Diversos sistemas de escrita foram surgindo em diferentes partes do mundo, em temporalidades também variadas, e estima-se que um dos primeiros vestígios da escrita encontrados na região do Oriente Médio seja do ano 6000 a.C. Os primeiros registros não eram como a nossa escrita atual, mas feitos com ideogramas, que são símbolos gráficos que representam objetos, ideias e até mesmo um conceito. Esses ideogramas simbolizavam coisas e não palavras. Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, apareceram o sistema de escrita fonética, ou seja, o sistema de escrita que transcreve os sons da fala.
relacionada aos sumérios. Em aproximadamente 3.150 anos antes de Cristo, surgiram os hieróglifos egípcios, que no começo misturavam os ideogramas, que representavam conceitos, e os sons da fala, os sons fonéticos. Em um processo, desculpa, em um processo que se estendeu por milênios, chegamos ao nosso alfabeto latino, utilizado pela maioria dos países ocidentais, como o Brasil. Porém, esse alfabeto não é o único utilizado no mundo inteiro. Há muitos outros alfabetos em uso atualmente. Na imagem você vê os escritos na língua cuneiforme, né? A escrita cuneiforme, que era através de uma cunha, que era escrita na argila, ela molinha, e depois ela secava e ficava para sempre aquele registro. Aproximadamente esse registro aí tem 2.500 anos. Foi esculpido em um mural de pedra encontrado no palácio da sociedade aquemênida Apadana, em Saqqet, Jamshid, também conhecida como Persépolis, onde hoje se localiza o Irã. Vamos para a nossa atividade de hoje. Vocês irão reler as páginas 51 a 58 e vão responder apenas essas duas questões. Na primeira, você vai ler aí essa pergunta que diz: os períodos denominados Paleolítico e Neolítico apresentam datações fixas no tempo, sem levar em consideração as diferentes comunidades e os diferentes locais habitados por ela. Essa afirmação contém informações incorretas. Você vai procurar o que está aqui que está incorreto e vai reescrever essa afirmação, corrigindo-a. Já na segunda questão, você também vai identificar do mesmo jeito, você vai ler as letras A, B, C, D, E até a letra F e vai dizer qual é a verdadeira. Cada letrinha dessa, ela é verdadeira ou falsa? Você vai dizer se é verdadeira ou falsa. Quando encontrar uma afirmativa falsa, você vai corrigi-la. E essa é a nossa atividade de hoje. Terminada a atividade, envie a foto para o meu WhatsApp. Eu conto com o empenho de vocês. Por favor, sejam pontuais, entreguem as nossas atividades em dias. Quem está com atividades atrasadas, eu sempre estou aguardando e esperando as atividades. Escreva tanto as perguntas como as respostas de caneta preta, azul ou vermelha, fica a seu critério. E essas atividades são importantes porque elas vão garantir o sucesso da sua aprendizagem. Conto com vocês e neste momento finalizo mais um Estudando em Casa.